Glória a Deus, já estamos no ar, que Deus abençoe, é um prazer ter você aqui conosco, nesse momento especial em que nós estamos aqui para fazer um culto de glorificação e de gratidão ao nome do Senhor Jesus, o único que vai ser louvado, o único que será glorificado neste momento aqui e aí na sua casa. Amém. Será o Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, demonstrando assim o amor de Deus, né? A forma com que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fica conosco nesses minutos que se seguem. Tenho certeza que o Espírito Santo preparou algo incrível para você. Nós vamos oferecer daqui para Deus e Deus tem algo já preparado para nós nesse momento. Amém, missionária Juliana? Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, né? Que a todos Deus venha abençoar e que nós possamos estar unidos, né, numa só fé e união diante da presença do nosso Deus que tem cuidado de nós. Então por isso que nós estamos diante da sua presença, porque o seu amor tem sido grande para conosco, amém? É muito bom ter você, é muito bom ter a sua família. Convida aí os seus familiares, os parentes que estiver próximo. Nós estamos ainda vivendo, pelo menos nesse momento agora, nós estamos vivendo essa questão aí da pandemia, mas eu creio que notícias boas irão chegar em nome de Jesus. Eu estava meditando sobre isso há poucas horas, que Deus permite até que aquilo que é bom vá embora para que venha algo melhor sobre as nossas vidas. Falando em vida, pega aí a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, se você tem acesso a uma, pegue aí a sua Bíblia, abra no Antigo Testamento, no início da Bíblia, livro de Números, capítulo de número 21, e nós iremos ler a partir do versículo 8, aliás, versículo 8 e o 9. Amém? Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Amém. Eu vou pedir para a Júlia colocar aqui para nós. Júlia está aqui, né, conosco, e ela vai colocar o versículo aqui na tela, para que nós assim possamos acompanhar a palavra de Deus. Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Amém, glória a Deus. Vai dizer assim: e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Tema da mensagem de hoje: olhe para a serpente e receba a cura. Amém, glória a Deus. Curioso? Então vamos lá, vamos louvar a Jesus com uma canção. Nosso hábito é louvar a Deus sempre nos nossos cultos, e eu quero convidar você aí na sua casa para nos acompanhar na harpa cristã, que é o nosso inário oficial, hino de número 370. Vamos louvar com muita alegria e já prepara aí o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, comigo, conosco aqui neste momento, tá bom? Harpa cristã, hino de número 370 da nossa harpa cristã. Gratidão ao Senhor, né, por tudo que Ele tem nos feito e ainda fará em nossas vidas, amém? Amém. É sempre importante sermos gratos a Deus. Glória. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim.
ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, aleluia, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, glória, aleluia. Senhor nosso Deus Tu és grande, meu Deus. e Pai bendito, Aleluia. neste momento, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos, meu Deus, por esta palavra e por este louvor Aleluia. e por esta oportunidade de estarmos aqui através desse serviço de internet, através dessa tecnologia. E te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor trate conosco nessa noite segundo a tua palavra, a verdade que nós necessitamos, que sejamos aqui apenas instrumentos em tuas mãos, Senhor, que das nossas bocas saia apenas a verdade, a tua palavra, e que alcance o coração deste teu filho, o coração desta tua filha, Senhor, onde estiver neste momento, meu Deus, trazendo paz, e que esta aplicação desta palavra na vida do teu filho venha trazer o efeito que o Senhor deseja, que venha o teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas, que seja feito na nossa vida, na vida do meu irmão, na vida desta família, a tua vontade, na mesma proporção, na mesma medida em que ela é obedecida nos céus, seja também sobre as nossas vidas. Fica conosco, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória. Muito bem. Creio, Jesus. Amém, missionária Juliana? Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão ao Senhor. Esse louvor fala mais grato a ti, Senhor. A gratidão tem que estar sempre no nosso coração. Sempre, né? Sempre. Todos os dias, né? E Nós temos que agradecer. eu acredito que, falando de gratidão, vai nos... vai encaixar perfeito no tema que nós temos a tratar neste glória a momento. Deus. Por quê? Porque nós estamos diante de uma das histórias mais fascinantes das Sagradas Escrituras. É uma das histórias mais magníficas, mais surpreendentes, sabe, mais fascinante. Eu acho que esta é a palavra mesmo, mais Sim. fascinante da Bíblia. E ela nos traz algumas questões quando olhamos aqui para essa história de Números capítulo 21. Por exemplo, por que Deus mandou Moisés? Deus é um Deus zeloso. Sim. Êxodo capítulo 20, aliás, já desde o Gênesis ele mostra que ele é o único Deus verdadeiro que importa ser adorado. Sim. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse repreende o que seria a idolatria, Sim, a adoração, né? o que seria a A apostasia. No nosso culto passado, o nosso estudo passado, falamos aqui sobre apostatar da fé. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, nós vamos deixar aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, um cardzinho apontando para o link do vídeo passado. Vai lá e eu creio que será bênção na sua vida. E de Gênesis e Apocalipse vemos Deus tratando a respeito disso. É verdade. Amém, missionária Juliana? Então, como é que um Deus zeloso
de repente, ele chega em Êxodo e diz que nós não devemos fazer imagem de escultura para adoração, mas você vê uma história surpreendente Sim. em Números, no capítulo 21, em que Deus manda Moisés fazer, ele manda Moisés fazer uma serpente de metal. Algumas traduções traz bronze, né? Uma serpente de metal. Uma segunda questão que poderíamos também citar aqui é: por que quem olhava para aquela serpente era curada? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? também. Porque Deus mandou Moisés criar uma serpente de metal, colocá-la num haste. Porque todos que olhavam para a serpente, todos, sem exceção, que olhavam para a serpente na haste, eram curados. Poderíamos também perguntar o que é que essa serpente ela representa. Então é isso que nós vamos tratar aqui neste momento, e eu quero convidar você a abrir o seu coração, abrir a sua alma, pegar a palavra de Deus, não deixar nada tirar a sua atenção agora. Eu não sei se você está na sua casa, num trabalho, se você está agora na mesa com a família, na sala, no quarto, não importa, onde você estiver. Você pode ligar o seu pensamento ao trono da graça, abrir o seu coração e pedir ao Espírito Santo, assim como nós pedimos no início desse culto, para que Deus ilumine, a palavra de Deus ilumine a nossa vida, a sua vida, em nome de Jesus, e ela traga a eficácia que seja necessário para o nosso crescimento espiritual. Afinal de contas, a Bíblia nos propõe que nós devemos continuar crescendo e conhecendo o Senhor Jesus, prosseguir em conhecer a palavra de Deus, o Senhor Jesus e o próprio Deus. É maravilhoso. Amém? Mas antes de continuarmos, eu queria já deixar aqui um pedido para você, que você já deixa seu like aqui, isso nos ajuda bastante, é tudo que nós estamos pedindo. Amém. Vai lá, dá um positivo, né? O O like para fortalecer, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito, isso nos ajudará bastante a divulgar ainda mais a palavra de Deus. Glória. Tema da mensagem de hoje: olhe para a serpente e seja curado. Aleluia. Muito forte, missionária. Forte. Glória. É mesmo, verdade. Gente, Muito forte. nós fizemos essas indagações e aqui nós vamos tentar ser o mais sucinto, mais resumido possível, tá certo? O mais objetivo possível. E para que isso aconteça, você precisa compreender qual era o contexto que Israel estava vivendo naquela ocasião. O que é que estava acontecendo? Os estudiosos da palavra sabem, e isso é sabido no Brasil, no mundo todo, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, se você não quer entender a palavra errada, se você não quer ministrar a palavra, pregar a palavra de forma errada, se você quer conhecer a palavra de Deus e interpretá-la adequadamente, você tem que observar o contexto da história. O que é que estava acontecendo no momento em que aquele versículo foi aplicado, né? Então, vamos lá. Qual era o contexto, missionária Juliana, em que Israel estava vivendo? Eles estavam no deserto, estavam às portas de receber a terra prometida. Houve tudo aquilo que nós contamos na live anterior. Sim, nós não vamos repetir para não prolongar muito aqui, né? E agora eles estão ainda no deserto. A verdade é que o contexto naquela ocasião ali, Miriam agora está morta. Já havia falecido Arão também, né? Havia falecido Miriam, Arão. que foi um personagem muito importante ali nos tempos de Moisés. Na sequência, morre Arão. Isso. Arão, na verdade, vai subir para o monte. E lá no monte Deus o retira daqui dessa terra. E quem assume o sacerdócio agora é o seu filho. E Arão está morto. Eliezer, né? O seu filho agora, Arão agora está morto. Então Israel agora está caminhando para a terra prometida. Mas no caminho para a terra prometida, missionária Juliana, diz a história que eles encontram um empecilho. Eles precisam passar pelo reino de Edom. Sim, e ele não deixa, né? E o rei de Edom não permite que Israel passe. E Moisés vai mandar um mensageiro e vai dizer assim: nós queremos somente passar. Nós não vamos beber a sua água, nós não vamos tocar no seu campo. Sim. Nós só queremos passar. Deixe-nos passar.
Aí ele conta a história, né? Nós somos um povo perseguido, viemos do Egito, Deus nos libertou com forte mão, atravessamos o Mar Vermelho. Ele conta todos os milagres, mas o rei de Edom não permite e ainda os ameaça. Então, estrategicamente, o que é que Israel vai fazer agora sob a orientação de Moisés? Ele não vai enfrentar neste momento o rei de Edom, mas ele vai dar voltas, ele vai começar a circular o deserto. Na verdade, ele volta em sentido para o Mar Vermelho, diz a palavra de Deus, em busca de quê? De um momento adequado, de uma abertura para alcançar a terra prometida, buscando ali uma saída. Buscando meios, né? Buscando meios. Uma rota de fuga, como se diz. Só que, é por isso que a Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, né? Mas o fim dele é a morte. Aqui, esse versículo vai se encaixar muito bem, por quê? Porque o povo começou a achar que o caminho que Deus estava dando era um caminho muito difícil. E eles começaram a dizer, o caminho não é este. Nós não queremos ir por este caminho. E é nessa ocasião que acontece a murmuração. E novamente, né? A murmuração. Novamente. Exatamente. Já tratamos isso na outra live. E por isso que é importante seguir as lives aqui certinho, que você vai entrando na... A falta de água, né? E a falta de pão. Isso. Então, Novamente, o povo começou a reclamar. Começou a murmurar. Eles estão caminhando, eles acham o calor do deserto muito grande, eles começam a reclamar. E o interessante é que a primeira coisa que eles vão reclamar é da dificuldade do caminho. Eles vão dizer, o caminho está difícil. Esse caminho que Deus... O caminho da minha vida, a trajetória da minha vida está difícil. E aí você do outro lado, quantas vezes você não já disse ou ouviu um cristão, né, que se diz filho de Deus, orientado por Deus, reclamar, murmurar e até blasfemar contra Deus? É uma palavra muito dura, mas a verdade é essa. Reclamando do seu caminho. Ah, minha vida está difícil. Se eu tivesse ido por tal lugar. Ah, se eu não tivesse... Enfim, começa a reclamar não lembra de mim, né? do caminho. Deus me esqueceu. Quais são os caminhos? A missionária até já adiantou aqui. Quais são as dificuldades do caminho que eles começam a reclamar? A falta de pão, de água, e a falta de água. A falta de pão e a falta de água. E aí, missionária Juliana, vem uma coisa muito interessante que eu gostaria que você lesse. Eu não sei se Júlia vai colocar aqui na tela. O versículo de número 2, preste bem atenção nesse versículo, que tem algo revelado aqui muito importante para nós. Capítulo 21 de Números, versículo de número 2, por favor. Então Israel fez um voto ao Senhor. Versículo de número 5. Perdão, versículo 5. Amém? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha aí. Veja bem, que eu quero chamar a sua atenção. Eles vão reclamar da dificuldade do caminho, e eles reclamam da falta de pão e da falta de água. Mas quando chega na parte B do versículo, ele diz assim, nós estamos com fastio deste pão tão vil. Que pão era esse que eles tinham, que eles estavam reclamando? Era o maná. Eles estavam reclamando do maná. E o que era o maná? Maná era algo que eles tinham pedido a Deus lá atrás. Eles pediram a Deus lá atrás pão. Estavam com saudade das cebolas, dos pepinos do deserto. Pedem a Deus uma bênção. Deus envia o maná. A Bíblia diz até o gosto que o maná tinha. Certo? Semente, né? Com mel, né? Com mel. Então, mas ele chega uma hora. E Deus sustentando. Olha, o maná é Deus sustentando o seu povo na terra do deserto. É verdade. É providência do céu. É bênção. É providência. E o povo começa a dizer, nós estamos enjoados desse pão. Isso é muito sério, missionário. Eu estou com fastio, não quero mais comer esse maná, não quero mais comer esse pão. E aí, eles começam a reclamar daquilo que um dia foi bênção. Sim. Eu posso trazer isso para os dias de hoje? Posso? Posso dar um exemplo? Você não vai ficar chateado comigo, não? Se ficar, fala com Deus. Ele resolve. Fala com o Pai. É mais ou menos assim.
uma mulher, um homem, enfim, pede um filho para Deus. Deus, eu quero um filho. Ou melhor, pede um marido, uma esposa, um casamento. Aí quando aparece alguém na vida, aí diz assim, não, foi Deus, é Deus que colocou esse homem, aí põe nas redes sociais e divulga para todo mundo, olha, foi Deus que colocou essa pessoa na minha vida e eu vou casar, e aí abandona tudo, e se envolve, se entrega, e aquilo que era bênção, vou pôr aqui entre aspas, lá na frente, a pessoa começa a reclamar do caminho, da vida, da sua estrada, das suas próprias escolhas. E aí aquele filho, aquele marido, aquela esposa que era bênção, agora é maldição. Deu para entender, missionária Juliana? Entendi. Tempos depois começam a reclamar da luta. Mas não era bênção? Você não pediu o casamento? Não pediu o filho? Não pediu a bênção? E agora a bênção virou maldição? Eu estou contando essa história para você entender que era mais ou menos assim que estava acontecendo com Israel. O maná, de fato, era bênção na vida de Israel. Era providência divina. Mas o povo começou a dizer, não estou com fastio desse pão. Não quero, né? Não quero mais esse pão. E começam a reclamar da luta. Guarda essa informação. A reclamar da luta. Pois bem, gente do céu, a murmuração daquele povo no deserto trouxe para aquele povo pecado. Trouxe o pecado. E aí é onde a história fica interessante, começa a ficar interessante. Por quê? Porque qual era o inimigo daquele povo antes? Eram os seus perseguidores. Sim. Em que Deus tinha muitas vezes derrotado e colocado a vitória na mão do povo de Israel. Mas quando o povo agora está no deserto reclamando da luta, reclamando da dificuldade, agora a sua murmuração se transforma em pecado. E eu vou dizer a você, não existe pecadinho, pecado médio, nem pecadão. Existem consequências de cada pecado. Sim, O consequência. peso do pecado é diferente na vida de cada um de acordo com o pecado. Sim. E o pecado da murmuração é um dos pecados mais graves que um homem, uma mulher, um servo de Deus pode cometer na terra. É o da murmuração. Porque o que é que a murmuração representa? A falta de confiança em Deus. Ou a falta de respeito. O que é ainda pior. A falta de acreditar em Deus e a falta de respeito para com Deus. Então, o pecado, a murmuração daquele povo agora se torna em pecado. E a consequência do pecado é o quê? A morte. Romanos 6:23. Como é que diz Romanos 6:23? Certo? Então, surgem o que agora no caminho daquele povo? O que é que vem depois da murmuração? As serpentes. Surgem as serpentes rastejando ali no deserto, trazendo em si a morte. Aquelas serpentes rastejando traziam em si a morte. Lê, por favor, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado É a morte. é a morte. Então, Deus vai mandar essas serpentes, e a Bíblia diz que serpentes ardentes. Ela tinha uma característica. Qual era a característica delas? Elas eram terríveis. Eram serpentes ardentes. E eu conto? Eu vou contar. Eu falo ou não falo? Glória a Deus, fala o nome de Jesus. Vou falar. Missionária, foi Deus quem mandou as serpentes ardentes. No meio do povo, né? Olha o versículo de número 6 do capítulo 21 de Números. Não é verdade. Números 21 e 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morrendo muito povo de Israel. Quem mandou? Deus, né? Então o Senhor mandou. O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo E morreu muito e morreu pouco de Israel. Morreu muito, né? Morreram Era muitos. muito, né? Toda vez que ela picava, Morriam era como muitos. se a pessoa já fosse Porque elas traziam falecendo. nelas o quê? O veneno. um veneno. E como é que esse veneno agia?
O veneno, ele agia na picada e aí ia direto, né, para o coração, e aí provavelmente parava e a pessoa já caía já desfalecendo. Era dessa forma que acontecia. Aí as pessoas vão dizer, mas que Deus terrível. Mas Deus é justiça, né? A Bíblia diz que Deus é amor, mas as pessoas esquecem que o mesmo Deus, que a característica dele é amor, na mesma proporção, no mesmo tamanho de que Deus é amor, ele também é justiça. E a Bíblia vai se complementar dizendo que ele não tem quem é culpado por inocente, né? Por inocente, tá certo? Mas por que Deus mandou as serpentes ardentes? Por que Deus mandaria serpentes ardentes no deserto? Imagina. Vou pedir para a Júlia colocar aqui na tela, não sei se vai ser possível, né? Mas Deus começa a mandar as serpentes ardentes. Aí então as serpentes estão rastejando no meio do povo. Olha que Deus mandou a serpente no meio do povo. As serpentes estão rastejando no meio do povo. E na medida que o povo está andando no deserto, vai passando numa pedra em outra, não percebe a serpente. Tem serpente que é da cor da areia do Sim, deserto. Ninguém vê, né? Quando Né? vê a picada no pé. E quando eles sentiam, era a picada nos seus pés. Então, o que era aquelas serpentes ardentes? Aquelas serpentes, missionária Juliana, era o maior símbolo do juízo, Sim. da ira de Deus contra o pecado. Compreenda isso, meu irmão. Aquelas serpentes no deserto, as serpentes que rastejavam, picavam o povo e muita gente morreu, era o símbolo, o juízo, a ira de Deus. O ódio, a raiva, a ira de Deus contra o pecado. E qual era o pecado? A blasfêmia, a murmuração. Então, o que é que essa serpente que rastejavam ali, picava e matava o povo, o que é que ela representa? O que é que ela simboliza? Ela representa o pecado. Deu para entender, missionária? Amém. É verdade. Então, é assim, ó. Parafuso apertou, aí o povo que estava reclamando deixou de reclamar e agora foi orar. Foi orar. Aí foi pedir, né, a Moisés, né? Moisés nos salva, né? Aí, Lê o versículo 7. glória. Hoje é Bíblia, viu? Hoje é Bíblia. Quem gosta de Bíblia aí, comenta Pelo aí. que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Meu Deus, que homem, né? Intercedeu. Que homem, né? Perceberam isso aí, gente? Glória. Quando o parafuso aperta, tem cristão que sabe muito bem o que é isso, hein? Irmão. Tem cristão que sabe muito bem o que é isso. Não é todos, não. Mas de vez em quando Deus dá corda, o cidadão vai, de repente Deus puxa a linha, de repente a chave, né? A chave Phillips para o pessoal do sul e a chave de fenda para o pessoal do nordeste aperta o parafuso, o negócio aperta, aí o povo aprende a parar de reclamar e a parar de murmurar e agora vai buscar. Reclamar. E aí, missionária Juliana, olha aí o poder da oração. Deus respondeu, né? Olha aí Moisés. a solução para o que nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo. É verdade. Será que não chegou a hora da igreja parar de reclamar, de murmurar, de indagar, de perguntar a Deus o porquê? E ao invés de perguntar porquê, desde o ano passado, desde final de 2019 que começou esse negócio no mundo, e aí em 2020 chegou aqui no Brasil, que o povo começa a perguntar a Deus, isso foi Deus? Será que foi Deus? Será que foi o diabo? Será que foi o homem? Será que foi tal país? Será que foi tal... Indagação muito grande. São muitas indagações. É verdade. Quando, na verdade, nós deveríamos parar de indagar, de reclamar, de murmurar e ir buscar a solução nos joelhos, na oração. É verdade. Clamar Na ao oração. Senhor, né? Olha aí o poder da oração. Glória. O povo chega em arrependimento, que é importante. O povo chega em arrependimento e vai falar para Moisés: Moisés, ora por nós, Moisés. Vamos orar ao Senhor porque nós temos falado contra o Senhor, contra a obra de Deus. E o que mais me admira é que eles vão dizer assim: para que Deus tire de nós essa serpente. Eles sabiam ou não sabiam que a serpente era a ira de Deus? Sabiam. Você sabia que essa luta que você está passando, preste atenção no que eu vou dizer,
não estou julgando a sua vida. Não sei quantas dezenas e centenas de pessoas estão nos vendo. Mas você já parou para pensar que talvez a luta que você está passando hoje seja o dedo de Deus, a mão do Senhor, um sinal dos céus, que algo precisa mudar na sua vida? Que algo precisa mudar em você? Que algo precisa mudar na gente, em nós? E aí o povo arrependido e sabendo que Deus era quem tinha permitido as serpentes, eles agora vão chegar para Moisés, declarar o arrependimento e pedir orar. E aí Moisés, esplendidamente, maravilhosamente, vai orar e interceder pelo povo. É verdade. Que é incrível. E quando a oração chega, Deus traz a solução. E a solução missionária, ela é tremenda. Sim, tremendo. Olha o versículo 9. É verdade. Olha a solução que Deus vai trazer 9, né? no versículo 9. Versículo 8, Juliana, leia por favor para nós. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E o 9 diz: e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Glória a Deus. Percebeu? Agora, preste atenção como a solução de Deus ela é tremenda. Que a primeira coisa que Deus vai falar para Moisés é: faça uma serpente de metal e a coloque numa haste. Uma haste bem alta, né? Certo? E aí é importante nós analisarmos duas coisas. Primeiro, que serpente não voa. E aí Sim. Moisés precisa levantar a serpente. Sim. A serpente agora será levantada para servir de espelho. Sim. Certo? Uma outra coisa interessante, e é um ponto principal aqui nessa nossa reflexão, é que Deus tinha outras serpentes ali no meio do povo. Segundo a palavra, tinha muitas. Tinha muitas, né? Que picavam o povo e Matava. matavam. Mas quando Deus foi falar com Moisés, Deus disse a Moisés assim: faça. Faça. Ele não disse use uma viva. Ele não disse vai lá no meio do povo e pegue uma viva ou pegue uma morta. Não. Ele disse faça uma de metal. E aí, meu querido, se você tem um Espírito de Deus, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Glória. Não use o que é velho, não use o que está no mundo, não use aquilo que está matando, não use aquilo que está vivo, sendo serpente. Faça uma nova. Sim. Faça de metal. Faça diferente daquilo que as outras são. Sim. E a levante. Segundo, a serpente que é levantada, a serpente na haste, vou pedir para a Júlia colocar aqui também, se possível for, ela tem um fator interessante, missionária Juliana, porque ela lá na haste, ela não impede que as pessoas sejam picadas. Não. Percebeu na história? Não. Continua sendo, né? As pessoas continuam sendo picadas, as pessoas continuam sofrendo, as pessoas continuam morrendo. Ela não impede nada disso. Terceiro, a serpente, ela só... o ato de olhar para ela e das pessoas serem curadas, ela só curava quem já estava condenado. Só. E aí, né? Quem já estava condenado ali à beira da morte, olhava, né? Conseguia. É o quarto ponto. Ela. Tudo que precisava era olhar para ela. Para a haste, para a serpente que estava na haste. Isso. Serpente que estava pendurada. Não sei se Júlia está mostrando aí na tela. O que é que nós podemos concluir com isso? Não vamos nos prolongar mais. O que é que nós podemos concluir com isso? Que nessa história verídica, uma história real, uma história que aconteceu, não é uma fábula, não é uma parábola, é uma história real que aconteceu. Tudo isso é uma analogia ao sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Verdade. Certo? Glória a Deus. Porque é bem simples. Você lembra das perguntas que nós fizemos no início? Por que foi que Deus mandou fazer a serpente de metal? Será que o povo tinha que adorar a serpente de metal? Será que era isso? Será que era uma imagem de escultura? Por que quem olhava para a serpente era curado? O que é que essa serpente representava?
Então, a hora de nós chegarmos nesse ponto é agora. E tudo que nós falamos até agora foi o contexto do texto para você entender o pretexto. Ou melhor, para você entender o objetivo e não ter pretexto para a heresia. É verdade. Deu para entender? Sim. Então, essa história verídica que aconteceu no deserto, no caminho do povo de Israel, de Deus mandar serpentes que picavam o povo e que os levou muitos à morte e deixou outros à beira, certo? É uma analogia, é uma simbologia, representa o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Sim. A serpente que rastejava, que picava o povo, ela é a representação do pecado. E aí, tudo que ele traz, né? você Pecado. foi picado pelo pecado. Eu fui picado pelo pecado. Sim. Todos nós fomos picados por esse pecado. A serpente que rasteja, ela traz com ela um veneno. Um veneno, é verdade. Este veneno que está dentro da serpente, Sim. olha, a serpente é o pecado. Sim. Dá para entender? Vamos lá, devagar, para você não sair com dúvida. A serpente é o pecado. O pecado que eu cometi. O pecado que você tem cometido. O pecado que nós trouxemos desde os nossos pais, Adão e Eva. É o pecado. Então Deus permitiu que essa serpente, que é o pecado, já que nós pecamos, e por um só homem entrou o pecado no mundo, Deus permitiu que ela trouxesse dentro dela um veneno. Sim. E esse veneno é o castigo de Deus, a ira de Deus, que condenou toda a raça humana à morte. Se não fosse o pecado, nós não morreríamos, ou pelo menos não vejo assim. A Bíblia não nos dá essa direção. A Bíblia nos diz que a morte só veio ao mundo por causa do pecado. Então, vamos lá, recapitulando. A serpente é o pecado e o veneno que a serpente traz dentro de si, que mata, é a ira de Deus. Contra o pecado, né? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. É a morte. Tá certo? E aí, como é que nós vamos escapar dessa morte? Tem que ter Aí, o que foi que Moisés fez? Levantou uma haste. Sim. E nesta haste, ele colocou pendurada uma serpente. O que é serpente? Pecado. O que é a haste? O que é que essa serpente na haste simboliza? Isso é uma analogia, um simbolismo, mostrando que quando você olha para a haste, quando você olha para a haste, você vê a serpente, você vê na haste o seu pecado. Eu vou explicar de uma outra forma para ser mais direto. Quando o povo lá em Israel estava à beira da morte, tinha sido picado pela cobra e tinha ingerido o seu veneno, quando eles olhavam para a haste, eles viam a cobra. Aí eles lembravam, eu só estou morrendo por causa da cobra. E a cobra só está aqui por causa do meu pecado. Sim. Eu só estou morrendo por causa da cobra. Eles olhando para a cobra, ele lembrava. Ele olhando para a serpente pendurada, ele lembrava. Eu só estou morrendo por causa desta serpente. E essa serpente só está me matando por causa do meu pecado. É um espelho. Deu para entender? Então, quando eu falo que representa, é uma alegoria, uma analogia. Isso. Analogia a Cristo, porque a serpente na haste representa Jesus Cristo, ou melhor, os nossos pecados que estão em Jesus. Quando ele estava ali na cruz do Calvário, né? Para ficar mais claro, missionária Juliana, vamos ler João capítulo 3. João, Evangelho de João, capítulo 3. Júlia vai colocar aqui na tela também para nós, se for possível. João capítulo 3, versículo 14. Para ficar melhor isso aqui, melhor explicado, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, percebe? É assim, ó. Quando você olha para Jesus na cruz, deixa eu voltar um pouquinho. Nós murmuramos, nós pecamos,
Deus mandou a sua ira, que é o seu veneno, o veneno da ira, a cólera de Deus. Apocalipse fala da cólera. Sim. A cólera de Deus, o veneno de Deus no pecado, através do pecado, nos trouxe a morte. O único jeito de ser curado era olhar a serpente pendurada. Então, a única forma que nós temos de nos salvar da morte é olhar para a haste onde está a serpente pendurada. Pastor, mas quem está pendurado não é Jesus? Não foi Jesus que sacrificou? Foi exatamente isso. Mas lembre-se que olhando para Jesus, você enxerga nele todos os nossos pecados. Quem olha para Jesus vê na cruz todos os seus pecados. Então a cruz é vergonha para a gente. A cruz não deveria ser um símbolo de orgulho para pendurar no peito, para pendurar em cima da cama. Ela é um símbolo da vergonha. Ela é um símbolo do meu pecado, da nossa falha, do nosso pecado original, daquilo que nos leva à morte, daquilo que nos leva à condenação, daquilo que nos leva ao inferno. E a única forma de nós sermos libertos, sermos curados, sermos salvos, é olhando para esse sacrifício na cruz. É olhar para a cruz e ver ali o meu pecado. Só que este meu pecado agora está em Jesus. A prova disso é que o texto vai dizer que nem Deus, ele suportou olhar para Jesus quando estava cheio de pecado. Não que ele tivesse pecado, mas que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E é por isso que ele vai lá na cruz dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Demonstrando que nem o próprio Deus pôde contemplar o peso do pecado que estava. A Bíblia diz que ele se fez maldito lá na cruz. Olha aí se a cruz não é maldição. A cruz era a morte mais terrível que tinha entre o povo de Israel. Aliás, que tinha lá em Roma. Na verdade, em Roma. Era um castigo romano. O pior dos malfeitores era crucificado. E que Jesus se fez maldição por nós. Então, resumindo, irmãos, para ser salvo, para ser curado, para ser liberto, olhe para a cruz, olhe para a haste e veja a serpente e veja os pecados em Jesus e seja livre do seu mal. Deu para entender, missionária Juliana, ou foi muito complicado esse tema? Jesus, ele é um antídoto, né? Jesus, ele é o antídoto. Assim como aquela serpente, né? Ela era um antídoto para aqueles que eram picados. Porque nós sabemos hoje, que naquele tempo não sabia, mas hoje nós sabemos que os médicos, eles extraem, né, ali o veneno da própria serpente e faz ali um antídoto para poder que a pessoa não morra, não faleça hoje. Então naquele tempo também, né, a serpente ali também ela tinha como se fosse um antídoto para que aquele povo não viesse morrer. Então todos que olhavam para aquela serpente era como se tivesse recebido, né, aquele antídoto, e ali ficava curado na hora, né? Então Jesus, ele é também o nosso antídoto contra o pecado, né, para que nós possamos receber a vida eterna, a qual o pecado não tem força contra as nossas vidas para nos derrotar, mas nós estamos protegidos, né, debaixo das suas mãos poderosas. Eu sei que há temas que são muito difíceis de discutir na palavra de Deus, de trabalhar, mas eu creio que agora ficou claro para você que quando Moisés levantou uma serpente lá no deserto, não foi para que ela fosse adorada, foi para que o povo visse o porquê que estavam morrendo, para que o povo lembrasse que era por causa do pecado. Sim. Então todos aqueles que olhavam simbolicamente estariam olhando para Jesus. Sim, simbolicamente era um espelho. Jesus ainda não tinha sido revelado, não podia ser revelado. Então Deus vai mostrar, dar um sinal no Antigo Testamento daquilo que viria lá na frente. Sim. Tanto que João, né, ele fala. Tanto que João, ele vai dizer. Ele vai dizer que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Igualzinho. Porque Jesus, ele morreu, né, em morte de cruz, foi sepultado e depois ele foi levado ao céu, levantado ao céu, né, e ali ele está à destra. Né, para que assim como aconteceu com a serpente, todo aquele que nele crê, que olhe para Jesus, que olhe, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Uau. Amém, meu irmão? Deu para entender? Aleluia. Fala aí para nós, mostra aí, digita aí no chat. Deu para entender tudo certinho? Deu para você compreender isso? Isaías vai terminar
Isaías 45, versículo 22, fala para a gente claramente, onde Deus, falando através do profeta, disse assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe para mim, disse Deus. Quer ser curado? Olhe para mim, diz o Senhor Jesus. Quer ser liberto? Olhe para mim, diz o Senhor Jesus. Gente, vamos parar de olhar para jornais, vamos parar de olhar para mal notícia, para fake news, vamos parar de olhar para tanta notícia ruim, tanta coisa negativa, né? Vamos parar de dar ouvidos e falar também tanta coisa terrível e olhar para Jesus. Olhai para mim, sereis salvos vós e todos os termos da terra. A salvação é para todos, irmãos. Isaías 45, 22. A salvação é para todos os termos da terra. Todos. Agora, infelizmente, nem todos olham para Jesus. Nem todos olham o seu pecado, olham a sua serpente na cruz. Nem todos olham. E nós precisamos olhar. Amém, missionária Juliana? Amém, Jesus. Já se passaram aí quase 50 minutos desse nosso culto. Louvamos a Deus. Hoje até que foi, né, bem sucinto. Louvamos a Deus. Estudamos a palavra do Senhor Jesus. Já temos notícia aí que daqui a pouquinho nós estaremos juntos também na casa do Senhor, reunidos para a glória de Deus. Ah, pastor, mas os horários não será o mesmo, mas é melhor assim do que nada, né? Pelo menos estaremos reunidos algumas poucas vezes, uma horinha apenas ali, mantendo todo o protocolo, a partir do dia 1º, e Deus dará graça e seremos poderosamente abençoados, amém? Mas o nosso encontro continua aqui, todos os domingos, e quarta-feira, pelo menos por enquanto, se mudar alguma coisa, a gente volta a avisar, e estaremos aqui para refletirmos e estudarmos a palavra do Senhor, amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus traga sobre você a paz, que você contemple neste momento o seu pecado lá na cruz do Calvário, que você contemple neste momento, no sacrifício de Jesus, a salvação, a cura, a libertação, a saída para todos os problemas da sua vida. A tua cura está na cruz, a tua salvação está na cruz, o teu caminho está na cruz. Eu quero convidar você neste momento a fazer a sua confissão de fé agora, a fechar os seus olhos e orar junto conosco. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque Tu és a luz, a Tua palavra é a luz para os nossos caminhos, Senhor. Então nós te pedimos agora, Espírito Santo, que assim como o Senhor levantou, meu Deus, permitiu que Moisés levantasse aquela serpente naquela haste no deserto, para que quem olhasse para ela fosse curada do seu mal, recebesse a vida novamente, recebesse a cura. Meu Deus, nós entendemos hoje que este simbolismo, que essa analogia de Moisés ali se referia ao Cristo que veio, que foi levantado como aquela serpente foi levantada, que nele estavam os nossos pecados, mas que hoje, meu Deus, olhando, Senhor Jesus, para esse sacrifício, olhando, meu Deus, eu recebo a salvação. Ajuda o meu irmão e esta minha irmã a também olhar para a cruz, a ver que em Jesus há a saída, que em Jesus, somente no sacrifício do Calvário é que existe a solução. A solução não está em nenhum outro termo, a solução não está em nenhum outro ser humano, em nenhuma filosofia. A solução, meu Deus, o caminho, a vida, a saúde, a cura está em Jesus. Que possamos manter os nossos olhos em Ti, meu Pai. Que aqueles que neste momento estão acometidos, Senhor Deus, de todos esses maus, de todas essas enfermidades na terra, recebam o milagre da Sua cura sobre a sua vida nesta hora. Fortaleça ali, meu Deus, os pulmões, os órgãos vitais. Traz a vida, Senhor. Abra os olhos dos teus filhos na terra, do Teu povo, Senhor, para que eles contemplem a glória e a beleza do Teu nome. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu amor. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos enviado. Ah, meu Deus, obrigado por ter enviado o Teu Filho. E que através daquele sacrifício no Calvário, eu declaro a paz, a cura, a salvação sobre a vida deste homem e desta mulher, sobre a vida deste lar, em o nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que haja vida em você agora, aí no seu lar. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam hoje e para sempre. Você diz? Amém. Glória a Deus. Fica na fé de Abraão. Porque a de Ló não presta, não. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.